A Federação Espírita do Paraná apresenta Raul Teixeira. Meus queridos irmãos espíritas do Paraná, meu abraço muito fraterno, com votos de paz para todos nós. Para mim, pessoalmente, é motivo de muita alegria, de muita honra, participar de mais um Endesp e durante algumas horas estarmos juntos pensando, refletindo algumas questões relativas ao nosso movimento espírita, que tem sido alvo direto de nossas preocupações, de nossas ações no campo da doutrina espírita. É verdade que todos nós temos o desejo de ver um mundo melhor, um mundo que nos propicie dar conta de nossos compromissos, de nossas expiações, de nossas lutas, com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de harmonia, aproximando-nos sempre mais do Mestre, das suas lições, e ao mesmo tempo, nessa luta, temos sentido a dificuldade de conseguirmos em nosso próprio movimento espírita aquilo que Allan Kardec dizia que era a pedra de toque, era a pedra de base, era a pedra angular do êxito do nosso trabalho, que é a unidade doutrinária. Na medida em que o movimento espírita se foi convertendo num movimento massivo, num movimento de massas, automaticamente ele foi recebendo os afluentes. Preciso de luz aqui, senão ninguém me vê. Foi recebendo os afluentes das opiniões, os afluentes de todos aqueles que se imaginam donos do pensamento. E certamente, em razão disso, nós passamos a encontrar nesse mesmo movimento aqueles que admitem que os seus pensamentos e seu modo de pensar deva ser o modo de pensar absoluto. E graças a essa maneira de refletir, vão realizando nos lugares em que atuam a sua própria vontade e não a vontade do Espiritismo. A semelhança de experiências transatas que muitos de nós vivenciamos, há aqueles que têm as suas paróquias, os seus guetos. Aqui se faz como eu quero, aqui se faz como eu gosto. E ao pensarmos assim e ao agirmos assim, estamos dando as costas para a doutrina em cujo nome nós agimos. Se a nossa ação no movimento é em nome do Espiritismo, sem sombra de dúvidas, deveremos agir como propõe o Espiritismo, e não como eu gostaria que fosse, não como eu acho mais bonito. Deverá ser como propugna a doutrina espírita. E é nesse campo, nesse entrechoque de opiniões, de ideias, é que nós vamos podendo avaliar os níveis de compromissos, de comprometimento positivo que cada qual de nós
apresenta no trabalho junto ao movimento. Nenhum de nós, é bem claro isto, detém a palma da perfeição. Cada qual carrega as suas próprias limitações, as suas próprias deficiências e os seus valores acumulados ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Mas de nenhum modo, nenhum de nós detém a palma do absolutismo das virtudes. Cada qual que carrega algumas virtudes, carrega também alguns defeitos. Muitas vezes o que acontece entre nós é que o defeito que um tem, o outro já não tem, e a virtude que esse não tem, aquele já conquistou. E então a vivência comum, o entrosamento, a troca, a fraternidade, irão permitir que nós troquemos essas coisas que tenhamos de mais com aqueles que as tenham de menos, e recebendo desses aquilo que eles têm em abundância e que a nós nos falta. Mas quando nós nos isolarmos no movimento espírita, fazendo o movimento do eu sozinho, eu e meu centro, eu e minha casa, obviamente que também perderemos essa oportunidade da troca, e isso será de muita negatividade para o progresso do nosso movimento, para a expansão do pensamento espírita, e obviamente daremos um exemplo muito negativo às gerações de espíritas que nos sucederão. De modo que o trabalho que nos propomos desenvolver aqui juntos, nesse final e início de semana, é de molde a nos fazer pensar um pouco sobre essas questões, refletir um pouco a respeito disso tudo. Num primeiro momento, eu estarei fazendo uma exposição oral com vocês, para vocês. Num segundo momento, eu pedirei que vocês leiam e analisem um texto que Allan Kardec escreveu ainda encarnado e que foi publicado no livro Obras Póstumas, sobre os desertores, de onde tirei alguns excertos, algumas partes, para a nossa reflexão aqui. E depois da continuidade, no dia de amanhã, nós verificaremos outros aspectos da nossa assunção de compromissos, de responsabilidades, e analisaremos também um outro texto que Allan Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, acerca do nosso dever. Assim, nós pensamos em amarrar algumas questões que estão bambas na nossa atividade dentro do movimento espírita. Vou me valer da projeção com alguns tópicos que nos facilitem falar sem perdermos o fio, sem perdermos o foco. Então, vamos contar com a ajuda desse material e com o flip chart que eu tinha pedido me fosse preparado para eu anotar alguma coisa que seja de necessidade nossa na nossa improvisada sala de aulas aqui. Vamos lá. Eu chamei a esse trabalho que eu vou desenvolver com vocês de atenção no compromisso. Podemos partir para a tela seguinte. Quem é que vai cuidar disso? Pois é. Você tinha que ter me avisado. Para frente, obrigado. Já falei, de certa maneira, os objetivos do nosso encontro, mas eu tinha escrito que o primeiro é propiciar a leitura e a discussão de textos de Kardec a respeito do dever e da fidelidade aos compromissos assumidos no movimento espírita. Depois, instigar o raciocínio para uma possível sensibilização em torno da importância do espiritismo. Uma possível sensibilização, porque nenhum de nós que dirige, que coordena algum evento, pode garantir que as pessoas vão ficar sensibilizadas com o que vai ser falado, apresentado. E, finalmente, levar a uma reflexão sobre a intensidade do papel que se exerce no movimento espírita. Muitas vezes nós não temos muita noção da responsabilidade, da gravidade do papel que a gente exerce
quando assume compromissos no movimento espírita. Notemos o que está escrito. Na condição de seres humanos, somos diferentes em muitos aspectos e em vários outros nem tanto. Por causa disso, lidamos com a vida de modo positivo ou não, o que depende de vários fatores. A gente lidar com a vida de modo positivo ou de modo negativo, isso depende de vários fatores. E esses fatores podem ser, por exemplo, o primeiro item do qual depende esse nosso êxito ou não nas atividades que fazemos se chama autoconsciência ou autopercepção. Tem um monte de autos aí. Autoimagem, autoestima, autoaceitação. Muito pouca gente, e nós espíritas não estamos fora, muito pouca gente já terá parado para fazer uma autoobservação. Aquilo que o Livro dos Espíritos nos propõe, a busca do autoconhecimento. Quem sou eu? Afinal de contas, quem sou eu? Que tipo de sentimentos me envolvem, me mobilizam com relação à vida que eu tenho? Com relação àquilo que eu pretendo realizar, pretendo fazer? Que tipo de sentimentos me envolve quando eu tenho que assumir compromissos? Gosto ou não de assumir compromissos? Faço corpo mole quando estou diante de compromissos? Ou sou ativo na realização deles? Uma série de perguntas que nós poderíamos nos fazer e, naturalmente, em razão das respostas, nos situar melhor no campo da vida. Um item importante, então, para que a gente tenha êxito na nossa reencarnação é esse tipo de autoconsciência. Eu preciso ter consciência de mim mesmo. E para isso nós não temos que nos esconder ou tentar nos esconder de nós próprios. Tentar nos esconder da realidade. Porque se a gente tentar se esconder, a gente não se resolverá. O bom é que nos desnudemos diante da consciência para que a gente saiba, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto de tal coisa, eu sou contra, eu sou a favor de determinadas posturas, porque aí eu ponho tudo sobre a mesa, como se diz popularmente, ponho as coisas nos seus lugares e começo a trabalhar com essas coisas na medida da minha possibilidade. Se há fragilidades, eu trato de trabalhar para superá-las, para suplantá-las. Estamos aqui para isto. Reencarnamos para superar dificuldades, deficiências, limitações. Ninguém está na Terra para fixar posturas negativas, para fixar incompetências. Nós estamos aqui para trabalhar em prol de uma proficiência, de uma suficiência que o tempo e o esforço nosso irão consagrando. Depois, o modo de pensar e de avaliar uma situação. Como é que eu sou quando eu estou diante de uma situação? Eu sou temeroso, eu não gosto de discordar das pessoas para não perder os amigos. Eu sou do tipo que gosta de tratar as coisas assim, sim, não, não, embora respeitando as opiniões, mas tem que ser assim, sim, não, não. Como é, afinal de contas, meu modo de pensar e de avaliar as situações? São elementos que nos vão conduzindo a esse autoconhecimento. Que tipo de sentimento é despertado em mim com as coisas que eu penso? Às vezes, quando eu penso que um companheiro, um confrade, um elemento da família não está agindo bem, eu fico com raiva. Às vezes eu me apiedo. Às vezes eu fico indiferente. Às vezes eu tenho vontade de ajudar. Cada qual de nós tem uma reação diante dessas situações. Então, cabe a mim, cabe a cada um de nós fazer esse tipo de interrogação. Que tipo de sentimentos me ocorre? Que tipo de sentimento é despertado em mim pelo pensamento que eu tenho das coisas? Do mesmo modo que alguém pode pensar na chuva que vai cair e se amedrontar
porque a casa não vai aguentar, porque vai encher a rua, porque os rios vão encher, porque... Outras pessoas dizem, não, pode chover à vontade que eu estou seguro. Aquele que fez a casa sobre a rocha principalmente. Pode chover à vontade, tá bom, está precisando de chuva, a terra está precisando de chuva. Então cada um tem um pensamento sobre a chuva. Eu gosto de chuva para sentar, para deitar, me enrolar e ler, e ver televisão e ouvir música. Outros dizem, eu detesto chuva porque eu me deprimo, eu fico triste. Então cada pessoa tem uma reação diante das coisas. E aí a terceira proposta é que tipo de sentimento é despertado pelo pensamento que a gente tem em torno das coisas. De que modo eu ajo ou reajo frente aos acontecimentos? Os dois verbos são propositais, porque há pessoas que agem, tomam atitudes, tomam posturas, quando sabem que determinada coisa vai acontecer ou está acontecendo. E há outras que reagem, elas gritam, elas brigam, elas não conseguem ter uma ação de construção. Elas têm uma atitude de desmontar, de agressão, de violência, de autoestupefação. Então, obviamente, uns têm atitudes que vão ajudar a coisa a crescer se for boa e a mudar de foco se for ruim, mudar de caminho, e há outras atitudes que vão piorar a questão, que vão causar mais problemas a quem esteja nelas envolvidos. Então, obviamente, eu preciso me dar conta de quais são minhas posturas. Se eu sou uma pessoa que ajo, peraí, então temos que mudar essa coisa para cá, não podemos continuar assim, temos que providenciar tal coisa, ou aquelas que vão atrás, querem brigar, querem bater, que ficam inimigas, ou que vão para a internet, escrevem desaforo contra o outro, que agora está na moda isso, né? A gente se vinga por trás do computador. Então, obviamente, como é que eu sou relativamente a essa questão de me posicionar diante dos acontecimentos? Sou uma pessoa tranquila, assim, de cabeça fria, mesmo que eu não esteja gostando, eu consigo ter a cabeça fria para levar tudo para uma resolução, ou eu fervo e subo nas tamancas, como se diz popularmente, chuto o pau da barraca. Então há todos os tipos de temperamentos que propiciam todos os tipos de comportamentos, e aí nós vamos, ainda dentro dessa postura de nos autoconhecer, verificar como é que a gente age ou como é que a gente reage diante dos acontecimentos. Olha, uma coisa que nos causa muito problema para que tenhamos êxito em nossos deveres, em nossos compromissos, em nossas realizações, costumam ser a ansiedade. A pessoa ansiosa, ela infarta antes das coisas acontecerem. Elas estão ouvindo que o galo vai cantar e já estão sofrendo aqui por antecipação. Uma pessoa que sabe que no mês de dezembro vai chover numa região do Paraná e elas já estão hoje em desespero por causa da chuva que virá em dezembro. E pode ser até que não venha. Obviamente que a ansiedade é um fator desgastante na realização das nossas tarefas. Precisamos ter um pouco mais de frieza, aguardar um pouco mais que as coisas aconteçam. Um pouquinho de ansiedade nenhum de nós consegue escapar, mas ela não pode ser uma ansiedade que nos derrube. Todas as vezes que eu sei que vai chegar uma visita à minha casa, claro que eu já crio uma ansiedade de receber a pessoa bem, o que eu posso oferecer para receber a pessoa bem, o que eu posso fazer, mas nada que nos tire dos eixos, do bom senso, da reflexão. É aquela ansiedade da alegria de que alguém vai chegar, ou da preocupação de que alguém vai chegar, e eu não sei como é que vai chegar. Nenhum de nós escapa disso, mas não deverá ser uma ansiedade que nos provoque desequilíbrios, desarmonia. Ao mesmo passo do estresse, toda ansiedade que nos vai retesando, ela nos leva ao estiramento, ao estresse. Nós costumamos verbalizar, dizer assim, já não aguento mais, parece que eu vou estourar. Então é essa a linguagem que reflete uma postura estressada, que reflete o estresse.
Então, obviamente, nenhum estresse é importante na nossa atividade junto a terceiros, porque nunca, jamais, em tempo algum, terceiros vão fazer as coisas como a gente gosta. A gente até se conforma, não, tá bom. Como diz a pessoa na televisão, bom mesmo, não. Mas assim, mais ou menos. Mas a gente se conforma, porque só quem sabe fazer as coisas é a gente. E, obviamente, a partir daí, eu começo a ter problemas de não considerar bom aquilo que é feito pelos outros. Bom é o que eu faço. Só eu sei fazer. E esse é um fator que gera estresse. Porque ninguém, jamais, no mundo, vai fazer como a gente gosta. As brigas de marido e mulher em casa, de pais e filhos, é por causa disso. Aí o marido diz para ela, mas eu já não lhe falei. Diz, mas não tem nada com o que você falou, eu não quis fazer assim. Pronto, já acabou o casamento. Ou a mulher diz, mas eu não lhe mandei fazer assim. Você vai mandar nas suas negas, mas em mim não. Porque aí começa a gerar... Por quê? Porque sempre quem sabe, quem tem as opiniões verdadeiras somos nós. Quando vamos conversar com as pessoas, dizemos assim, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assado. Sempre eu faço melhor do que a outra pessoa. E se eu fosse você, e como a gente não é ela, a gente não faz, nem elas. Então veja que a nossa postura é essa. Eu se fosse você, fulano, não é verdade isso. Porque a gente é a gente e não dá conta da vida da gente. Então, se a gente fosse o outro, estaria na mesma situação que o outro está, sem conseguir dar conta de si mesmo. Mas nós temos sempre esse hábito. O problema dos outros, a gente tem solução assim. E os nossos, só Deus para nos ajudar. Então, óbvio que isso gera estresses terríveis. E, obviamente, quando a gente não tem um bom tratamento para os estresses, a gente cai em estados de depressão. O estresse nos levando à depressão. Depressão provocada por estresse. E depressão que se manifesta de diversas maneiras. Ou eu fico hiperativo por depressão, a minha ansiedade por sair daquele estado, ou eu apago, murcho, tento contra a minha segurança e às vezes contra a minha vida. Obviamente que nenhum desses estados será positivo para quem deseja servir ao bem, servir a Deus, servir à causa. Então, são elementos importantes para a gente se avaliar. Será que eu fico ansioso assim, demasiadamente? Aí perco o sono, não durmo mais, não tenho sossego, não sei trabalhar direito enquanto a coisa não acontece? Não é uma boa saída para nós. Deveremos admitir uma dosagem de ansiedade ao ponto em que não nos venha perturbar a marcha das realizações. Se a ansiedade já nos desequilibra, nos desarruma por dentro, ela precisa ser tratada, deve ser tratada. E por fim, a motivação. Para quem lida em qualquer causa, precisa haver uma motivação. O que é que me leva a querer trabalhar no movimento espírita, por exemplo? O que é que me leva a querer dirigir centro espírita? O que é que me motiva a cuidar de obras sociais? O que é que me motiva a ir para a tribuna? O que é que me motiva a trabalhar na evangelização, nas obras sociais, de maneira geral? Há que existir alguma coisa que seja o nosso impulsionador, que seja o nosso grande ativador, exatamente para que eu não murche naquilo que me proponho fazer. Se eu não tiver uma motivação, se eu não tiver um fogo interno que me leve para fazer isso ou para fazer aquilo, sem dúvida alguma, eu vou me perder, eu vou me embaralhar, e na primeira dificuldade, aí eu vou largar o remo dentro do barco e vou embora. É importante que nós tenhamos, então, a visão desses 6 itens que certamente nos ajudarão a fazer a coisa com êxito ou não. Termos uma atividade exitosa na vida ou não. E tudo que está escrito objetivo em cima, vocês apaguem, então não tem nada de objetivo mais. A partir do momento em que reconhecemos as nossas capacidades,
depois que eu faço aquelas 6 leituras de mim mesmo, não é? A partir do momento, então, em que reconhecemos as nossas capacidades, as nossas potencialidades, passamos a assumir atitude proativa perante nós mesmos. E então, gradualmente, promovemos o nosso autodesenvolvimento, tendo a certeza do êxito futuro. É muito importante quando a gente fala aquelas palavras ali. A partir do momento em que reconhecemos as nossas capacidades, e que eu pus entre vírgulas, potencialidades, as nossas capacidades são as coisas que somos passíveis de fazer, mas que ainda não estamos fazendo. Potencialidade é uma coisa que eu tenho condição de fazer, mas ainda não estou fazendo. É como a água de uma grande represa. Ela tem uma energia potencial, porque ela pode mover turbinas, por exemplo, mas ainda não está movendo, só quando eu abrir as comportas. Então, toda a energia que pode se converter num trabalho, que pode se converter numa ação, essa é uma energia potencial. Então, todos nós somos potencialmente capazes. Não nos esqueçamos de que foi Jesus que nos disse isso. Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço. Olha como ele projeta isso para o futuro. Vós sois deuses, quer dizer, nós temos os recursos, somos espíritos em processo de evolução, mas ainda não conseguíamos fazer o que ele estava fazendo. Então ele reconhecia a nossa potencialidade, mas projetava para o futuro a nossa atividade. O que não é potencial é ativo, é atual. Nossa energia atual corresponde àquilo que a gente está fazendo. Nossa energia potencial corresponde àquilo para o que a gente tem condição, mas que ainda não está fazendo. Dizemos sobre um jovem, sobre uma criança: esse menino vai longe, ele é inteligente, ele tem cabedal. Quer dizer, ele é portador dos recursos que ainda não estão acionados. Todos nós somos portadores de recursos que ainda, muitas vezes, não foram por nós acionados. Quando esses recursos forem acionados, nós teremos encontrado a motivação. O que aciona esses recursos é a motivação. A busca da felicidade, por exemplo, é um detonador importante. É uma motivação importante. Porque quando nós buscamos a felicidade, não há alegria, gente. A felicidade, aí eu tenho por que lutar. Muita gente diz assim: eu trabalho desse jeito por causa dos meus filhos. O filho é o motivador, o filho é a motivação. O filho é o elemento propulsor. Então a gente trabalha, não tem feriado, não tem dia santo, não tem noite, não tem dia, porque eu estou pensando em criar os filhos, em dar o melhor aos meus filhos. De modo que é muitíssimo importante que nós tenhamos a visão de que nós somos potencialmente capazes de fazer tudo. Daí Jesus haver dito: tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos atenderá. Esse pedirdes ao Pai não é eu ficar sentado na minha casa e mandando pensamento, pedindo a Deus: me dê isso, me dê aquilo. Essa petição que a gente faz ao Pai é essa ida para o campo de luta, é essa ação a que eu me dedico. Então tudo que eu me dedico, o Pai me atende. Como disse Jesus, de acordo com as notas do evangelista Marcos: tudo é possível àquele que crê. Porque aquele que crê vai à luta. Tudo é possível àquele que crê. Então, obviamente, essa crença é a nossa motivação. Não deverá ser uma crença subjetiva, mas uma crença objetivada em alguma coisa que eu quero alcançar, em alguma coisa que eu quero fazer.
No nosso caso específico, a melhoria do movimento espírita, o crescimento da ideia espírita entre as comunidades, deve ser um dos elementos impulsionadores da nossa ação. Nossa felicidade interior, nossa aproximação de Deus, por meio das suas leis, da prática do bem, deve ser nosso motivador. Então, a partir daí, nós transformamos o que era potência em atualidade, o que era possibilidade em realização. Daí, nós muitas vezes falarmos essas palavras sem que nos detenhamos para pensar no significado que elas têm na nossa vida. Deixe-me reler. A partir do momento em que reconhecemos as nossas capacidades, as nossas potencialidades, passamos a assumir a atitude proativa, que daqui a pouco vamos ver o que é, perante nós mesmos. E então, gradualmente, promovemos o nosso autodesenvolvimento. O desenvolvimento de nós próprios, feito por nós, significa autodesenvolvimento. Eu mesmo trabalhando por desenvolver-me, tendo a certeza, então, do êxito futuro. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de que, gradualmente, nós vamos trabalhando nosso autoprogresso, nosso autodesenvolvimento. Desde aquelas questões que eu fui me respondendo lá atrás. Bom, depois dessa introdução, há algumas perguntas que nós todos, trabalhadores espíritas, dirigentes espíritas, precisaríamos nos fazer, para que identificássemos qual tem sido a nossa postura diante desse trabalho no qual eu estou envolvido, às vezes até o fio do cabelo. E aí eu pus perguntas que precisam ser respondidas por nós. Primeira delas, qual tem sido a minha prática no movimento espírita? Quando se pergunta qual tem sido a minha prática no movimento espírita, nós começamos a refletir sobre aquilo que estamos realizando no movimento espírita. O que é que eu tenho feito no movimento espírita? E quando eu estou diante dessa pergunta, eu tenho que pensar o que eu tenho feito para cima e o que eu tenho feito para baixo. Qual tem sido a minha prática que tem ajudado o movimento espírita e qual tem sido a minha prática que tem desservido, desajudado o movimento espírita. E aí, para eu poder pôr cada coisa na balança, nos pratos da balança, e me dar conta se eu estou ajudando mais do que causando problemas, ou se eu estou causando mais problemas do que ajudando ao movimento espírita. Essa avaliação é indispensável para a nossa atividade no movimento. Eu não posso passar anos e anos fazendo aquela mesma coisinha, sem jamais fazer uma pausa para me perguntar, para indagar de mim mesmo sobre a qualidade do que eu estou fazendo no movimento espírita. Senão nós justificamos que temos tantos anos, que estamos há tantos anos, mas não fazemos nenhum juízo de valor acerca desses anos que eu estou fazendo o que faço. Muitas vezes uma pessoa fica dezenas de anos à frente de um trabalho que não anda, um trabalho que não se desenvolve, um trabalho que se repete. A pessoa não abre mão para outra criatura fazer, não libera o caminho para que outros possam passar, não entrega a chave do cofre para que ninguém possa abri-lo e não faz direito. É um problema grave do chamado egoísmo humano. Mas, primeira pergunta, qual tem sido a minha prática no movimento? Queria que vocês fixassem essas perguntas, porque daqui a pouco vocês vão ter um texto nas mãos e eu gostaria que a análise de vocês fosse em cima dessas perguntas que estamos apresentando agora. São 3 perguntas. A segunda delas: aonde quero chegar com o que faço? Já levantei as coisas que eu faço, já levantei qual é minha prática, qual tem sido a minha prática no movimento espírita. E agora eu tenho que me perguntar, aonde eu quero chegar fazendo isso que eu estou fazendo?
aonde eu quero chegar quando eu construo, aonde eu quero chegar quando eu destruo. Aonde eu quero chegar quando eu incentivo, quando eu projeto as pessoas, quando eu reforço o trabalho dos outros, e aonde eu quero chegar quando eu desmereço as pessoas, quando eu agrido as pessoas com minhas posturas. O que eu quero alcançar com isto? E por fim, sobre que bases venho sustentando as minhas ações? Tudo que a gente faz, todas as nossas ações estão pautadas em alguma coisa, estão baseadas em alguma coisa. Meus motivos para fazer isto ou fazer aquilo, meus motivos para não fazer isso ou não fazer aquilo, quais são? Então, sobre que bases venho sustentando minhas ações? Então, a partir daí, meus amigos, nós temos material assim para começar a pensar numa atuação nossa, consciente, prazerosa, útil no movimento espírita. Nenhum de nós vai ganhar as colônias espirituais superiores ou o Ministério da União Divina, quem for para nosso lar, pelo fato da gente estar esquentando cadeira de centro espírita há dezenas de anos. O grande problema com Jesus Cristo, ele mesmo demonstrou isso na parábola do trabalhador da última hora, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do serviço. Por isso o Senhor consegue gratificar os operários que chegaram na última hora, do mesmo modo que gratificou os operários que ficaram o dia inteiro. Pela produtividade. Então muita gente me diz assim, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos de espiritismo, mas a gente vê o temperamento dela, que não consegue ser desagradada, não consegue ouvir um não consegue nada que desagrade, tá bom, só gosta de salamaleita, assim, aquela coisa toda, bajulações. Então não adiantou tanto tempo segurando o livro dos Espíritos. Não adiantou tanto tempo dirigindo sessões. Porque demonstraremos não haver aprendido nada com aquilo que ensinamos para os outros. É por isso que é necessário ao trabalhador espírita, volta e meia, ele fazer uma pausa para meditar. Porque nós vamos empurrando com a barriga e dá a impressão que estamos fazendo grande coisa ao longo dos anos. E aí a gente se pergunta assim, quando os espíritos narram que há regiões para receber espíritas no mundo espiritual, será que isso não é exagero, não? A gente trabalha tanto, há controvérsia. A gente ocupa lugar tanto, mas trabalhar não sei. Porque a gente coloca um tijolo e derruba 10. Porque no dia que a gente incorpora o homem velho, nós somos capazes de estragar um monte de coisa que a gente fez num dia que estava com o homem novo incorporado. Como o homem novo ainda não é uma realidade em nós, ele passa por nós assim, vez que outra, a gente amanhece. Como estaremos no terceiro, no mundo de regeneração, a gente tem alguns dias assim, em que a gente não se aborrece com nada, a gente compreende todo mundo. Na maioria dos dias nós estamos avinagrados, apimentados, né? Ácidos. Então, como nós construímos, botamos 2 tijolinhos, depois derrubamos um monte, nós ficamos enxugando gelo com pano quente. Às vezes uma vida inteira. E vamos achando que já temos muita coisa construída no mundo espiritual. Não, mas eu dirijo essa casa há muito tempo. Dirige para onde? Eis a pergunta. Porque Cristo nos fala dos cegos que guiam cegos e que vão parar todos no precipício, né?
A gente visita centros espíritas por este Brasil lá fora, em que as pessoas não conhecem a codificação espírita. Há anos ocupando aqueles cargos, fazem trabalhos bonitos de assistência social, porque é mais fácil, né? Ou aparentemente mais fácil. Mas elas não sabem a razão daquilo. Ora, como é que eu posso levar adiante doutrinariamente um projeto sobre o qual eu não tenho noções mais profundas? Por que é que nós socorremos pessoas pobres? É só porque eu não gosto de ver pessoas pobres? Ou porque são espíritos em expiação e que Jesus propôs que a gente fizesse amigos com as riquezas da iniquidade? A doutrina espírita nos fala que essas pessoas que nascem assim, elas estão resgatando os erros do tempo, que eram poderosas, que eram ricas, que eram dotadas de muitas coisas. Então nós temos essa consciência, e essa consciência nos fará ajudar essas pessoas na sua necessidade, mas trabalhar seu mundo íntimo para que elas não se rebelem, não se revoltem contra seu estado, contra a sua situação, mas compreendam. No momento em que eu consigo trabalhar com uma família de carentes, com uma família de necessitados, dando a ela a ajuda que ela precisa, mas também explicando o que ninguém explica, para que ela não se rebele contra a vida, contra Deus, contra isso, contra aquilo, nós estamos fazendo o serviço completo. Porque fazer filantropia, qualquer governante pode fazer. Está aí o Bolsa Família fazendo filantropia e destruindo a capacidade de crescer das pessoas. Porque é apenas uma doação. Qual é o trabalho de iluminação que é feito junto a essas pessoas? Muitas não querem mais trabalhar porque está dando para viver com o que ganha do Bolsa Família. E aí faz o que com o tempo que não está trabalhando? Vejamos quanta consequência moral a partir de uma filantropia mal feita. Deveria a autoridade constituída ajudar os pobres? Deveria. Mas com condições. Olha, você vai ter tanto tempo, nós vamos lhe ajudar durante tanto tempo, mas você vai precisar fazer isso, precisar. É assim que Deus faz conosco. Nos dá tarefas para cumprir em determinado tempo. Mas se Ele nos pusesse na terra, sem compromissos, você pode comer, beber aí no paraíso, hein? E quando é que eu vou morrer, Senhor? Não se preocupe com isso. A gente não evoluiria? Qualquer feriadinho que há no meio da semana, a gente come o resto da semana, enforca o resto da semana. Não, era feriado quarta-feira, então eu enforquei quinta, sexta. Vejamos que qualquer possibilidade que a gente tem de fugir do trabalho, a gente foge. Nós que dizemos que temos uma luz maior na cabeça. Qualquer chance que a gente tem de não cumprir deveres, a gente não cumpre. Se a gente puder pagar a conta no último minuto que vence, a gente paga. E se puder não pagar, melhor ainda. Vejamos que nós, todos nós, que já temos consciência melhor das coisas, o que a gente tem a tendência de fugir de compromissos, de mentir, né? De chegar atrasado no trabalho, ao invés de dizer, eu acordei tarde, meu chefe. Fui dormir ontem tarde, acordei tarde hoje, depois eu desconto esse horário. Não, eu passei mal, não sabe? Sinto mal de novo. É mentira. E a gente desconta na saúde. E como eu vou mentindo, usando a minha saúde, eu vou periclitando a minha saúde. Até o dia que eu vá sentir de verdade aquilo que eu alimentei tantas vezes que eu sentia. Quero saber, passei mal essa noite, cara. Quase que eu não venho trabalhar, é mentira. Assistiu futebol até tarde, foi de madrugada no outro país, acordou tarde e chegou tarde no trabalho. Era tão fácil dizer, fui dormir tarde ontem, rapaz, resolvi assistir o futebol e perdi a hora. Porque a irresponsabilidade seria melhor compreendida do que a gente ainda mentir. Mas é assim que a gente faz.
Quando a gente não adoece, a gente vai matando ou adoecendo a família. Minha mulher passou mal, meu marido, meu filho, minha avó morreu. A gente vai matar para poder se justificar. E isso nós que já temos um esclarecimento. O que a gente vai exigir dessa massa humana que não tem espiritismo, que não sabe por que está na terra, ou que acredita que tudo é fruto do acaso? Aí a gente começa a pôr as coisas nos seus devidos lugares. Pois bem, meus amigos, diante dessas perguntas que precisam ser respondidas, eu gostaria de que nós pudéssemos trabalhar agora no tempo que nos resta, e eu queria que vocês depois fossem para os grupos, e dos grupos me trouxessem as respostas, e das respostas nós vamos partir para fechar a nossa tarde de hoje.